Olá, estamos chegando. Hoje, dia 12 de outubro de 2023. Este é o podcast Previna-se número 33. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Sabe que o podcast Previna-se é feito por você e para você. Então, você que tem interesse em participar, sugerindo pauta, encaminhando perguntas, nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando que o podcast Previna-se, ele é um oferecimento da Orion Elevadores. Então você que tem necessidade aí de manutenção de elevadores, restauração, orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Estamos também com a ProVip, manutenção predial, restauração de fachada. O site deles www.provip.com.br, telefone 3533-2826. Você que busca serviço de limpeza, zeladoria, asseio, conservação, estamos com o grupo Natzar Serviços, e o site deles www.gruponatzar.com.br, telefone 2081-5811. Me perguntaram como é que escreve Natzar. 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 E também estamos com a Nova Estratégia Consultoria. Você que busca regularizar sua brigada de incêndio, revalidar a VCB, dentre outros treinamentos, eles estão nas redes sociais, @novaestratégia.consultoria, telefone 11 97602 6118. Bom, a nossa convidada de hoje, primeiro que o tema de hoje é um tema que já nos solicitaram várias vezes, e a gente trabalha de que forma, né? A gente busca atender a sua demanda, a sua sugestão, a sua participação. E já me solicitaram várias vezes falar sobre esse assunto. E até me sugeriram alguns medalhões, do mercado. Não, traz fulano, traz ciclano. Falei, não, esses já são conhecidos. Esses já, o mercado já sabe o que eles vão falar, né? Esse o mercado até já sabe qual que vai ser a posição deles. Então eu falei, vou trazer uma síndica, né? Vou trazer uma síndica que conhece do assunto, que já tratamos sobre isso, inclusive ela já participou do Previna-se quando estávamos online. Então eu falei: "Não, não vou trazer nenhum desses medalhões não, vou trazer quem eu entendo que vai colaborar com a visão da sindicatura profissional". Por isso, e quando eu fiz o convite para ela, de imediato ela já aceitou, né, e a gente tem uma cumplicidade muito grande, né, ela acabou de me cobrar agora nos bastidores, né, que eu furei com ela no podcast dela, então tô me entregando ao vivo aqui. Então pode convidar de novo que agora eu vou. Então primeiro te agradecer, Aleteia, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, em pleno feriadão estarmos aqui, né, hoje quinta-feira, dia 12 de outubro. Então primeiro te agradecer, e eu quero que você, por favor, se apresente, porque muita gente te conhece, mas muita gente também não nos conhece, nem a mim, nem a você. Então, por favor, se apresente aí para o nosso internauta, diga quem é a Aleteia Meira, qual que é o seu trabalho, o que que você vem desenvolvendo aí na área de Obrigada. sindicatura, para que a gente possa transcorrer aí com o assunto. Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, Moreno. Eu é que agradeço. Como que eu ia recusar o convite do professor Moreno? Foi meu professor em um dos cursos que eu fiz, porque síndico tem que ter, né, qualificação, reciclagem, tem que estudar bastante. Diferente do que muitas pessoas pensam, o síndico tem sim que estudar bastante, né? E, inclusive, um dos temas de estudo é segurança, é o que a gente veio falar aqui hoje. Mas eu jamais recusaria, né, um convite, mesmo sendo feriado, mesmo sendo o Dia das Crianças, já cumprimentando aqui a todos, desejar um excelente feriado para todos. Eu sei que hoje a maioria dos condomínios estão em festa, né? Sim. Festa do Dia das Crianças, inclusive o meu condomínio lá, alguns condomínios todos em festa, e eu estou aqui para falar de algo muito importante também. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Aleteia Meira, eu sou advogada e também sou síndica profissional, estou na área de sindicatura há 7 anos, né? A minha empresa é a Síndicos de Salto Alto, né? É uma empresa que ela veio na época da pandemia, porque na pandemia nós estávamos, formulando, na verdade, um curso, né, a empresa surgiu e de repente veio a necessidade da sindicatura, muitas indicações,
Então a gente acabou desviando aí do real projeto da Síndicos de Salto Alto, né, do saltar alto, para o futuro do seu condomínio, e aí acabamos entrando de cabeça aí na sindicatura. A Síndicos de Salto Alto também, só fazendo uma analogia, né, também é uma empresa que apoia as mulheres para inserir a mulher no mercado de trabalho, e a gente acredita que a sindicatura é um lugar bacana para a mulher desenvolver a administração, a gestão de condomínio, porque as mulheres elas fazem a gestão do seu lar de forma muito bem feita, Brilhante. né. Então elas conseguem sim, né, através de boa qualificação, também se colocar no mercado de trabalho e poder aí, exercer essa função. E eu vou falar até profissão, né, porque hoje é uma profissão. Sim. Não, é bacana você comentar isso, até porque, eu me lembro que quando nós nos conhecemos, né, até eu vou até entregar aqui, né, nos conhecemos, você vai se lembrar, até porque você acabou de comentar, um dos cursos que você fez de especialização, e eu me lembro que você me chamou a atenção, porque eu fui no curso, você vai lembrar, eu fui um sábado antes da minha aula. É verdade. Então a aula eu ia lecionar, eu lecionei num sábado, só que através do organizador ele me pediu para que eu fosse Isso. um dia antes da aula, uma semana antes da aula. Eu fui antes, enfim. E eu comentei o que eu ia falar, né, e você já logo de cara, porque eu falei assim, que eu ia comentar sobre algumas alterações da legislação, eu falei sobre segurança do trabalho. E você: "Ah, quais são as alterações?" Falei: "Calma, espera um pouquinho, tô dizendo que eu vou dar aula sobre isso. Você já queria, Eu dei uma de condômina. né?" Falei: "Não, Eu dei calma, uma de espera um pouquinho. condômina. Eu só tô passando por aqui pra me apresentar, pra dizer o que nós vamos comentar. Você já queria que eu respondesse na hora." Eu: "Não, espera um pouquinho." Então marcou, tanto que eu falei isso na aula, eu comentei, né, e até quando você chegou, não, você até chegou, não que chegou atrasada, mas você não chegou logo no início, né, logo no junto com os outros. Sim, Você não chegou atrasada, verdade. mas aí eu perguntei: "Cadê a síndica da semana passada que já queria que eu respondesse?" Viu como marcou, né? Não, mas é interessante, e o que que eu quero dizer, Aleteia, até para o nosso internauta, essa busca constante de conhecimento, ela é importante. Eu vejo, infelizmente, o mercado ele tem formado muitos profissionais, só que o profissional ele chega muito cru no mercado, né. Sim. E aí, onde você estava comentando agora na sua introdução, a importância de se profissionalizar, inclusive de buscar bons parceiros, né. E eu tenho percebido, você também internauta, a mídia ela tem mostrado muito que as ocorrências em condomínio elas não diminuíram, né, pelo contrário, ainda continuam acontecendo as ocorrências. E como o nosso assunto hoje é sobre segurança em condomínios, muitas vezes chega para mim, algumas perguntas, é interessante ter umas perguntas que apesar de serem muito óbvias, a gente precisa entender, até para poder responder de uma forma que o síndico entenda, que a administradora entenda. Mas eu quero que você explique para o nosso internauta, porque eu vejo que surge muito dúvida, né? Poxa, vamos falar sobre segurança, tá? Mas de quem é a responsabilidade da segurança? Porque fala-se muito sobre isso. Eu escuto muito. Pô, você vai nas redes sociais, Instagram, Facebook agora menos, mas agora é mais no Instagram. Fala-se muito sobre segurança, segurança, mas tá bom. De quem é essa responsabilidade? E aí eu acredito, eu sou leigo agora, tá? Eu tô aqui assistindo o programa, eu quero que você me ajude. De quem é essa responsabilidade? É do síndico? É da administradora? É do morador? Porque, tá bom, o empreendimento foi entregue, maravilha. E aí, de quem é essa responsabilidade? É bem importante essa pergunta, Moreno, porque, eh, o condômino, ele sempre acha que a responsabilidade é do síndico e cobra o síndico disso, né. Só que o que ele tem que cobrar é o dever do síndico em relação à segurança, o dever de agir. Porque a responsabilidade é de todos, Tá, é tanto do síndico, como dos condôminos, como dos colaboradores, né, como dos funcionários. Então, assim, eu vou até usar de analogia um artigo da Constituição Federal para te provar o que eu estou falando, que é o boa. artigo 144 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
Então, se a segurança pública é dever do Estado, usando de analogia, a segurança privada é dever do síndico. Ah, sim. Porém, direito e responsabilidade de todos. Então, respondendo a sua pergunta, a responsabilidade é de todos. Tá. Todos têm que contribuir em conjunto para a segurança do seu condomínio. Porém, quando a gente fala de deveres, né, é dever do síndico, claro, a parte técnica de aplicar essa segurança através de providências, contratos, câmeras, por exemplo, é uma providência, né? Criar procedimentos é outra providência. Então, deixar isso bem claro, porque os condôminos, eles confundem muito isso e cobram muito do síndico algo que eles às vezes não colaboram. Então, é importante os condôminos se engajarem, né, junto com a gestão do seu condomínio, porque a responsabilidade é de todos. Tá, e você falando, eu tô me colocando na posição do morador, né. Então eu estou condômino, hoje eu não moro em condomínio, não moro em condomínio, mas eu já morei em condomínio, sei a dificuldade que é, sei a dificuldade, então eu posso falar com propriedade que eu já estive dos 2 lados, prestando serviços, contratando serviços, administrando serviços e vivendo. E eu lembro que onde eu morava, tinha uma situação lá, onde era interessante que tinha um controle, tinha que ser feito, enfim. E quem principalmente burlava, quem não colaborava, era quem exigia, né. Então daí, agora eu tô no lugar do morador. Então, o que que eu posso fazer para poder minimizar o risco? Não quero falar termo difícil para ficar claro, mas eu sou morador agora, tá. Então, eu cobro da síndica, eu cobro de quem for, da administradora, eu cobro da empresa de portaria, eu quero que o serviço funcione. Eu quero chegar no meu apartamento e pelo menos ter aquela sensação de segurança. Sim. Mas então o que que eu preciso fazer para que isso possa realmente, ter efetividade? Porque, sabe, eu vejo, eu sou muito observador, né, eu vejo cada situação na rua e eu penso: "Poxa vida, né, essa pessoa não sabe o que tá fazendo, não tem ideia do risco que ela está expondo, não só a vida dela, como a vida dos moradores, dos demais moradores". Mas então como é que o morador pode colaborar? Porque cobrar ele vai, né, Sim, ele vai te cobrar porque sim, você é vitrine, né, então vai querer, né. Mas como é que ele pode colaborar? Até sim. porque quem está assistindo a gente, quem que é nosso público, né? São síndicos, são administradores de condomínios, são empresas prestadoras de serviços e os moradores. Então, agora eu estou do lado de lá assistindo, eu quero saber o que que eu posso colaborar então, porque eu quero o melhor. Eu quero chegar no meu apartamento, entrar, trancar a porta e saber que ali eu estou seguro, porque só vai entrar quem de repente eu autorizar, mas e como é que eu posso colaborar para a segurança do empreendimento que eu moro ser mais Sim. e estar exposto menos ao risco? Muito importante também, né, eu poder estar falando aqui como síndica a forma que o condômino pode estar colaborando com a segurança do seu condomínio. Porque infelizmente o morador ele acaba infringindo as normas, né. Isso, exatamente. Então você falou aí, normas. E a primeira coisa que o condômino tem que ter ciência são as normas do condomínio dele. Geralmente essas normas elas estão no regulamento interno. O regulamento interno é o que vai regular internamente todos os procedimentos, não só de segurança, mas, eh, exemplo simples, vai, salão de festa, Uso como de que área eu vou comum. fazer para usar o salão de festa? Vai lá no regulamento interno, que lá está regulamentado a forma que você vai usar, de que hora, quais são as regras, se pode ou não um som alto, se pode ou não levar um músico para cantar ao vivo, né. Então lá tem também procedimentos de segurança, que o condômino muitas das vezes não enxerga como segurança, mas é. Uma simples mudança, um agendamento de mudança, seja para entrar para o condomínio, Ou para seja para sair. sair para o condomínio, ele tem que ter um protocolo que está regulamentado lá nas normas do condomínio e tem que ser seguido, porque ali é também um ato preventivo para a segurança. Porque na hora da mudança se abre o portão fica aberto, vai retirar os objetos, né, de dentro do imóvel, de dentro do apartamento. Então existe ali um procedimento. Então, a primeira coisa é, você como condômino, Moreno, procure saber, conhecer
as normas do regulamento interno do seu condomínio. E lá existe toda a regra que você tem que seguir, tá? Mas não é só isso, né? Você, com certeza, lá também vai estar falando que o cadastro tem que estar atualizado, né? O cadastro tem que estar atualizado por quê? É questão de segurança também. Quem vai entrar, quem vai sair, cadastro desatualizado é brecha para a segurança do condomínio. Então, é muito comum, de repente a gente se depara com o carro no estacionamento, vai puxar a placa daquele veículo porque está mal estacionado ou Não tá porque no está com o cadastro. vidro aberto e não está no cadastro. E aí, como é que a gente vai saber? Porque, gente, hoje em dia, condomínios não são mais como antigamente o perfil de 20, 30 unidades, que todo mundo conhece todo mundo. Não, hoje tem condomínios que são verdadeiras cidades. São 100 unidades, 200, 300, 500, 1000 unidades. Então não dá para saber de cabeça, não dá para conhecer todo mundo, nem os colaboradores, nem o síndico, nem o zelador consegue conhecer todo mundo. A rotatividade é grande. Então, o cadastro tem que estar atualizado. Foi morar em condomínio? Cadastra todas as pessoas que têm acesso ao apartamento, veículo, cadastro das pessoas que prestam serviço para você, né, uma diarista, uma faxineira ou uma babá, essas pessoas também, porque o condômino, ele muda de carro e esquece de atualizar o cadastro. Ele troca o prestador de serviço, né, a babá, a faxineira, e esquece de atualizar o cadastro, né. E aí vem um outro problema que também é recorde de audiência de reclamações, recorde de reclamações, que é procedimento de portaria. Então, o procedimento de portaria é muito importante o condômino ter essa compreensão e colaborar com a portaria, com o síndico, esses Cumprir. procedimentos, porque o que nós temos hoje de moradores que dão verdadeiros shows, pitis, que cai nas redes sociais, inclusive, É. por quê? Porque tá ali esperando para poder liberar o seu visitante ou o próprio morador. Mas ele não atualizou o cadastro, ele não atualizou o prestador de serviço no cadastro. Então eu te falo, Moreno, porque essa é uma das grandes realidades em todos os condomínios que acontece, um mal-estar, né, entre a Sim. portaria e o condômino, envolve o visitante. Por quê? Porque o condomínio ele também precisa colaborar com a segurança, mantendo o cadastro não só dele, mas das pessoas que frequenta, visitante, conheça o sistema do seu condomínio. A maioria hoje é por aplicativo, você já consegue colocar o visitante até antes dele chegar no apartamento, né, você já consegue colocar lá a liberação dele. Não significa que ele vai entrar direto, não, porque é questão de segurança, Sim. é protocolo, tem que ser seguido, então é importante o condômino colaborar com isso. A maioria das pessoas, Moreno, vão morar em condomínio, justamente quando você pergunta, a primeira coisa que eles respondem é: "Ah, eu vim morar em condomínio porque é mais seguro", né. Todos respondem isso. Só que eles se esquecem que essa segurança, Depende né, deles. é responsabilidade deles, e que eles precisam contribuir. E aí, quando a pessoa sai de uma casa e vai morar num condomínio, né, ela às vezes não se atenta que condomínio é diferente, porque tem esses protocolos, e esses protocolos eles só funcionam quando o condômino os conhece, né, e os pratica de forma correta. Mas aí eu vou te fazer 2 perguntas, mas antes, eu vou comentar, eu não tenho perfil para morar em condomínio, porque eu sou barulhento, eu falo alto em casa, minha esposa fala alto em casa, eu gosto de ouvir música, e para mim música boa é música alta, eu tenho que ouvir. Então eu não tenho perfil Não para morar em tem condomínio. não tem Então mesmo. imagina se eu vou morar em condomínio, eu vou ter, multa todo mês, eu vou acabar sendo expulso por ser, como que é? Condomínio Condomínio antissocial. Né, antissocial. porque e festa, adoramos festa, e vixe, então eu não tenho perfil. Mas você fez um comentário agora interessante, que agora é a dúvida que o nosso internauta está do lado de lá. Você falou que do regulamento interno, né. Eu não quero expor ninguém aqui, não vou citar nomes, lógico que não.
Mas Certo, eu já vi vários regulamentos internos, certo. cópia e cola. O mesmo regulamento para 3, 4, 5 condomínios, daí olha só, qual foi o argumento, porque eu cheguei, não quero, né, mas eu cheguei e falei assim: "Poxa, mas esse regulamento é o mesmo do prédio tal, que é o mesmo do prédio tal". "Ah não, mas, é que é da mesma construtora". É da mesma construtora, é no mesmo bairro, é o mesmo número de unidades, é o mesmo número de andares. Só que daí eu não quero responder, eu quero que você me ajude. Sim, No meu entendimento, cada condomínio é único. sim. Então, por mais que seja a mesma construtora, no mesmo na mesma rua, sabe, o mesmo quarteirão, mas as vidas são diferentes. Então, a pergunta é o seguinte, eu quero que você me ajude até a ajudar o internauta. Quem escreve o regulamento interno? Ele vem de onde? Porque tá bom, eu entendo que o regulamento interno, você mesmo disse, é ele que vai regular internamente as ações, tanto Sim. de uso de áreas comuns, da vida no condomínio, é o regulamento interno que vai. Mas quem escreve isso? Quem que. Porque eu vejo que muitos regulamentos internos, eles são muito falhos, Sim. principalmente no assunto relacionado à segurança. Porque, não quero, mas eu entendo que quem tem que escrever sobre segurança é quem conhece. Então, um regulamento interno, eu acredito que ele deve ser escrito por várias mãos. Tem que ter um advogado, tem que ter um administrador, tem que ter um contador, tem que ter um financeiro, tem que ter uma pessoa da segurança. Então, quem Tem escreve? e eu vou te falar que teria que ter um síndico junto, principalmente. Que Perfeito. aliás, né, eu como já fiz implantações, faço implantações em condomínio, então a primeira coisa, né, quando eu tenho contato com a construtora vai entregar o condomínio, a primeira coisa que eu falo regulamento interno que vai ser feito pelo jurídico, porque assim, respondendo a sua pergunta, o primeiro regulamento interno, ele vem exatamente da construtora, feita pelo jurídico da Tá. construtora. Porém, esse jurídico é exatamente meio que recorta e cola, porque o jurídico ele é técnico, ele vai pegar as normas de convivência baseado no Código Civil, baseado nas leis, Tá. né? E fica mais ou menos o mesmo regulamento para tudo quanto é empreendimento e nós sabemos e isso que aconteceu com você já aconteceu comigo. Olha só que bacana você falar isso, porque não é só comigo. De repente eu ir em outro condomínio, porque a gente que roda em E o mesmo condomínios, e é regulamento. o mesmo regulamento. E eu falo assim: "Nossa, mas esse regulamento é igualzinho um que eu vi no outro condomínio", e assim, olha, Sabe o que eu pensei? Pô, será que eu tô ficando doido? Tá escrito a mesma coisa aqui, no prédio tal tem esse mesmo parágrafo, e chamou a atenção porque era alguma coisa meio aí então eu não tô ficando louco. era alguma coisa já ultrapassada, É, porque, existem, né, regulamentos que ainda tá no antigo Código Civil, proibindo cachorro no condomínio, proibindo ter cachorro, convenções falando isso. Então, assim, é um total recorte e cola, que tem sim que ser modificado, né, porque a gente sabe que quando é entregue o empreendimento para o condômino, quando ele pega a chave, já existe uma convenção, porque essa convenção ela é registrada no cartório de registro de imóveis, junto com o projeto do empreendimento tá. do condomínio, né, é pré-requisito. Então já existe a convenção. E na convenção fala alguma coisa sobre segurança, não? Então, geralmente as normas de segurança vêm mais no No regulamento regulamento interno, interno, não vem na na convenção. A convenção. convenção, ela vem o básico da parte de administração, né, sobre as assembleias, então ela traz aquilo que está no Código Civil, Tá. né. Só que tem algumas convenções que trazem um texto um pouco mais abrangente, né, e que acaba entrando até nessa esfera de regulamentar algumas coisas, do que pode e que não pode, como, por exemplo, proibido ter cachorro, proibido, moto, porque não tem estacionamento de moto. E hoje nós sabemos que todo empreendimento, as pessoas vão ter carro, ou vão ter moto, ou vão ter os 2. Todo Verdade. empreendimento hoje, quando é entregue, o síndico fica literalmente com o pepino na Pepino na mão, mão. porque, escuta, eu tenho moto e carro, posso colocar os 2 na Na mesma mesma vaga? vaga? Então, só que a vaga é rotativa. E aí, se a vaga é rotativa, ela não pode ser fixa, a partir do momento que você coloca a moto lá, ela está sendo fixa.
porque você está guardando a vaga do teu carro também, Verdade. certo? É. Então você sai para trabalhar de manhã e a vaga não fica livre para outro estacionar, porque a sua moto está lá, entendeu? Então tudo isso vai ter que ser regulamentado através de agora, né, já respondendo a sua pergunta pela segunda vez, porque a primeira eu te falei que é um jurídico da Da construtora construtora. que vai trazer a convenção e eles entregam o empreendimento com regulamento interno. E, Tá. quando eu te falo, deveria ter um síndico ao lado, porque o síndico, quando ele conhece o empreendimento, ele já sabe mais ou menos aquelas regras, como elas têm que ser, justamente para organizar e justamente para funcionar, né? Eu não vou entrar em outros pormenores, vamos falar da segurança. Por Sim. exemplo, os procedimentos de portaria, de mudança, de entrada e saída de prestadores de serviço, entrada e saída de pets, porque hoje a gente tem regulamento interno que proíbe a entrada de pet pela entrada principal, mas eles colocam um portãozinho lateral no condomínio onde todo mundo entra e sai à vontade, enquanto que tá todo mundo na fila da identificação. E aí você fala assim: "Tem alguma coisa errada aqui". É ou não é? Vocês não, né, é que você não mora em condomínio. Mas o pessoal que mora em condomínio, eles estão visualizando e entendendo aquilo que eu tô falando, por quê? Falha na segurança se aquele portãozinho ali não tiver também um controle de acesso, né, uma eclusa, uma identificação, porque a portaria principal é para isso. Então, a partir do momento que você cria uma outra entrada, vai ficar vulnerável. Ah, mas o regulamento não pode passar por ali. Tudo bem, não pode passar por ali por outros motivos que também são importantes, tá? Porque cada condomínio é um condomínio. E é interessante você falar sobre isso, porque eu tive um trabalho, eu desenvolvi, para quem me conhece sabe que a minha meu carro-chefe é segurança patrimonial, projeto, treinamento, e vai esbarrar nisso que você comentou. E é lá em Guarulhos também, que você tem um condomínio em Guarulhos, né. Aí eu fiz um trabalho no condomínio em Guarulhos onde tinha essa situação. Eu cheguei lá, tinha já uma entrada para moradores, uma entrada para visitantes, e tinha uma outra entrada onde era para pets. E eu falei assim: "Poxa, bacana, espetacular". Só que quando eu fui fazer a análise, né, quando eu fui fazer a visita, quando eu fui ver a operação, não, ali era o quê? Era um gargalo. Quando tinha fila para prestador de serviço e tal, o que o morador fazia? O morador ia, burlava a segurança e permitia a entrada dessas pessoas por essa entrada de pet. Então, por isso eu entendo que a análise de risco é muito importante até para poder não é criar empecilho, mas é minimizar o risco, né. Sim, E, essas análises eu tenho visto aí muitas análises sendo feitas baseado em interesse de comercialização de equipamentos, vamos falar já já sobre isso. Mas, sim. você Não, só comentou, só para só pra finalizar por favor. referente à sua pergunta de quem faz o regulamento. Então, assim, já temos essa flexibilização do síndico quando ele inicia num condomínio de implantação, de poder, né, estar mexendo naquelas regras provisórias, né, juntamente com uma comissão ou com o próprio conselho, levando para a assembleia, né, para poder aprovar o seu regulamento interno, Sim. depois dos primeiros 90 dias de implantado o condomínio. Então, hoje tem sido feito bastante isso, né? A gente poder, né, ajudar a redigir esse regulamento interno, porque a gente recebe da construtora as normas que vêm agora como provisórias, né? E aí, dependendo se o recorte e cola não for tão ruim, a gente mexe aqui, mexe ali, ou mexe tudo se tiver que mexer. Mas é bom que existe essa possibilidade, né, Existe. de receber esse documento provisório, e aí dentro do condomínio, de repente, o síndico conhecendo, tendo uma comissão, de repente uma comissão de segurança, uma comissão de obras, enfim, que Isso. agora, eu entendo, e acho muito prudente isso, sabe, para poder discutir, porque eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu fiquei preocupado, eu dei risada, que eu falei: "Poxa, como é que pode, né?" Como é que não quero, né, mas copiou e colou, mas assim, na cara de pau. E um dos problemas foi porque esse parágrafo que me chamou a atenção era uma particularidade do condomínio A, por exemplo, e o B não Aham, tinha, né, então o condomínio B não tinha essa particularidade. Só que veio no regulamento interno, que era do condomínio A, entendeu. aham. Então, de repente apenas copiou e colou, e colocou em vigor,
e aí ninguém leu. Por isso que é importante você que mora em condomínio ler o regulamento interno, sabe? Colaborar um pouquinho. Porque é muito mais fácil criticar, não é? Criticar, pôr Assim, defeito. criticar as pessoas criticam, as pessoas cobram muito, né. E só que elas também fazem parte ali daquele, como chama aquele jogo que você vai quebra-cabeça, Sim, né. Para tudo se encaixar e funcionar, cada um tem que fazer o seu tem o seu papel, papel. e o condômino é primordial aí. Exatamente. Bom, olha só, 19h30, então estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, né, primeiro bloco. Eu quero lembrar que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Para você que tem interesse, até necessidade de até modernizar o seu elevador, contrato de manutenção de elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Manutenção predial, restauração de fachadas, obras em geral, proavip.com.br, 35332826. Você que busca serviço de limpeza, portaria, zeladoria, gruponatzar.com.br, telefone deles 2081-5811. E Brigada de Incêndio, AVCB, treinamentos em geral, Nova Estratégia Consultoria. Eles estão nas redes sociais, no Instagram, @novaestrategia.consultoria. O telefone deles é o WhatsApp 11 97602 6118. Temos que honrar nossos patrocinadores, né? Aliás, eu quero cumprimentar aqui, né, os patrocinadores também, porque graças a eles nós estamos aqui e eu fui convidada, então quero também dar um oi aí para todos os patrocinadores. Eu não conheço todos, mas eu conheço o Leandro, que é da Orion, Leandro né? da Um Orion, abraço para o Leandro e o pessoal da Natzar, Proavip e Natsa, Nova Estratégia. Nova Estratégia. Ó, essa Nova Estratégia eu sei que ela é famosa. Mas é bacana a gente comentar, porque o podcast Previna-se, sem dúvida, que ele depende dos patrocinadores, né? Sim. Então, bem comentado, se você tiver interesse em divulgar a sua empresa aqui no podcast Previna-se, estamos abertos a novas Novos parcerias, patrocínios, novos né? patrocínios. Você comentou coisa agora também sobre até a própria equipe de serviços, visitantes, prestadores de serviços, porque tem ali a portaria, própria limpeza, a manutenção, que é do empreendimento. Só que tem também as empresas que vêm prestar serviço e os visitantes. Como é que esses 3 elos, eles podem colaborar com a segurança? Porque assim, você entendeu, né? Então tem a portaria Sim. que, putz, sofre, tem que fazer cumprir o regulamento. Tem a equipe da limpeza, que também sofre por ter que fazer a limpeza, manter o asseio e conservação do ambiente e ainda cumprir com o regulamento interno. E aí tem os prestadores de serviços que vêm, de repente, fazer uma pintura, fazer uma própria limpeza no apartamento, ou uma obra no apartamento, que também precisa se enquadrar e atender regulamento interno. E os visitantes. Eu vou dar um exemplo rápido. Um dos meus filhos mora num apartamento, ele mudou agora recentemente para um apartamento lá no Imirim, e aí fomos lá visitá-lo, né. Fomos lá, e a minha esposa até fica me policiando, né: "Não vai pôr defeito, né". Eu falei: "Não é pôr defeito, eu quero só entender". Aí chegamos lá, paramos o carro, tal, aí cheguei na portaria, eu nem toquei o interfone, Aleteia, não toquei o interfone. Nós apenas paramos a portaria, por quê? Porque aí minha esposa ia mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp dizendo: "Filho, como é que nós entramos? Né, a gente se identifica na portaria, ou você vem nos buscar na Vai me portaria". dizer que o porteiro abriu o portão. Você estava lá? Não, é que já aconteceu comigo Aleteia, também. não, mas no porteiro não, o zelador. O zelador veio, abriu o portão, foi lá na calçada: "Oi, vocês vão para o prédio?". É Putz, na hora, despreparo, é ao um mesmo tempo que deu uma despreparo. raiva, né, eu falei: "Poxa, coitado desse cara, ele não tem orientação, É. ele não tá". Daí eu, né, falei pra ele, eu não falei nada, porque eu já queria. Minha esposa: "Não, a gente tá falando com", daí falou o nome do meu filho, "a gente tá aguardando ele e tal, tal, tal". O zelador: "Não, se quiser entrar". Falei: "Não, nós não vamos entrar, né, nós vamos aguardar". Ele falou: "Não, mas se quiser entrar, tal". Só que estávamos com o nosso cachorro, né, nós levamos o nosso cachorro pequenininho, né. Sim. Aí: mas só que vocês não vão poder entrar por aqui, porque pet não entra por aqui, pet entra pela garagem". Ele já meio que já deu a fita toda do prédio. Aham. Daí, onde eu quero chegar, né, vamos supor que nós fôssemos uma quadrilha,
né? Aham. Olha a quadrilha formada por quem? Tava eu, minha esposa, meu pai e meu filho caçula. Uma quadrilha já. Então, o cara já passou toda a fita. Já tem as informações Então, necessárias o ali. zelador, ao invés de zelar, ele se expôs, né? Porque ele foi lá na Sim. calçada. Então, como é que essa turma toda, né? Aí eu já fiz um pacote todo, né? Como é que. Nesse caso, é o zelador. O zelador, a equipe de serviços. O zelador, o porteiro, o pessoal da limpeza. Como é que eles podem colaborar com a segurança para poder minimizar o risco? Você entendeu? Ele abriu o portão. Então É, poderíamos já termos entrado. sim. Tudo bem, não ia acontecer nada, que a gente ia visitar mesmo. Mas e se não fôssemos visitantes? Né, tem quadrilhas aí que utilizam idosos, que era o meu pai que estava com a gente. Utilizam jovens, que meu caçula tem Jovens, 15 né. anos. Pessoas com cachorrinho também, mulher grávida. Hoje tem todo tipo de golpe para poder se adentrar dentro do condomínio e depois que tá lá dentro colocar os comparsas, Né? né, para poder invadir. Então hoje, a abertura de um do para poder entrar, a abertura da porta, do portão, seja de estacionamento como do hall de entrada, né, são aberturas que precisam de um procedimento específico. E aí respondendo à sua pergunta, né, como que esses funcionários, o zelador, os colaboradores, até as auxiliares de limpeza podem colaborar com isso? Primeiro, Moreno, é realmente, procedimentos e treinamento. Procedimentos que serão criados, porque cada condomínio é um condomínio. Cada condomínio tem o seu DNA. Então, se é um condomínio grande, se é um condomínio pequeno, se é um condomínio que tem garagem, se é um condomínio que, né, tem vaga para visitante, então terão que ser criados protocolos de segurança, né? E quando a gente fala de protocolos de segurança, novamente a gente fala de qualificação do síndico, porque quem vai criar esses protocolos junto com o síndico, também é alguém técnico na área. E o síndico precisa também ter qualificação para poder Cobrar. criar, cobrar e acompanhar. Porque a gente sabe que tem condomínios que às vezes não tem condição, né, de gastar com essa empresa, Sim. uma empresa que vem ajudar na área de segurança. A gente está falando aqui de todos os tipos, né, de condomínio. Condomínios de baixa renda, condomínios de média renda, de alta De alto renda. padrão. Então, assim, condomínios de alto padrão, gasta-se mais com segurança? Gasta. Tem invasão? Tem, né. Condomínios pequenos, médios, também tem. Gasta, às vezes, é o mínimo. Então, precisa o quê? Trabalhar ainda mais os protocolos de segurança, né. Porque os protocolos de segurança, eles podem prevenir invasões. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, Por tá. favor. Corretor, de imobiliária. Vou falar disso por quê? Porque hoje de manhã tinha um grupo de um determinado condomínio, o pessoal estava reclamando dos corretores que estavam andando pelo condomínio, mostrando, né, para os possíveis compradores de Pleno unidade de feriado? apartamento. Em pleno feriado? Pois é, pois é. Então, em pleno feriado. Por quê? Porque às vezes a pessoa trabalha, né, E nos esse é o dias, dia. e é o único dia que ela tem para poder ver um apartamento é no feriado ou num domingo. Sim. Então vamos lá, aí a gente vai lá na norma do regulamento interno. Lá na norma do regulamento interno fala o seguinte, que prestador de serviço só pode de segunda a sexta, de tal horário a tal horário, e sábado de tal horário a tal horário, certo? Sim. Aí eu te pergunto, corretor de imóveis é prestador de serviço, Moreno? Putz, eu Não tô precisa responder. tá. Não precisa responder, porque senão eu vou colocar você em saia justa. Por quê? Eu como uma bo eu como uma boa advogada, jurista, eu digo que tem 2 correntes. Uns que dizem que sim, outros dizem que não. E eu sou adepta à segunda corrente, aquela que fala que não. Sabe por quê? Porque, o corretor de imóveis, ele está no lugar de quem? Do proprietário do Sim, imóvel. tá mostrando o imóvel. Você como proprietário, você pode entrar no domingo ou no feriado no seu apartamento para mostrar para mim que sou sua amiga e estou interessada? Sim, Então se você me deu uma procuração, um papel de autorização, eu estou nem fazendo uma função de corretagem, né, de sim, corretora, eu tenho aqui o CRES, eu tenho a documentação, a portaria, ela vai ver a minha identificação, ela vai ver que eu tenho autorização do proprietário para entrar no apartamento dele, tá, e eu não estou prestando um serviço,
É diferente daqueles serviços que o seu vizinho pode se incomodar, que é furar uma parede, é trazer um material, uma pintura que vai exalar um cheiro forte, ou que vai fazer algum barulho, ou você tá entendendo? Então, Sim, assim, é diferente. Ah, é prestação de serviço, é outra corrente. tá. Né? Então, Entendo. assim, eu tô falando que existe uma discussão a respeito e eu, como advogada, eu acredito que o seu direito real de propriedade, ele tá acima dessa norma, porque Sim, existe uma hierarquia constitucional e aí é uma coisa que eu sei, mas que os condôminos não não têm sabem. esse entendimento e eu tenho que explicar. Então, o corretor de imóveis, a gente pode até barrar ali, mas se o proprietário bater o pé e falar: "Ah, eu autorizei", ele está indo aí com um procurador que vai mostrar o meu apartamento, Pronto, eu não vou poder barrar. verdade. Eu não vou poder barrar, eu vou ter que ver a legalidade de tudo isso e não vou poder barrar. "Ah, agora está no regulamento interno a proibição expressa". Opa, eu vou aplicar ali a proibição do regulamento interno, tá lá. Então se você viu, você, sabe que a norma do seu condomínio proíbe, porque traz expressamente, inclusive corretores de imóveis, porque vai ter a proibição do prestador de serviço, mas corretor de imóveis É outra é situação. é né, existe essa discussão se vai estar ou não como prestador de serviço. Bom, desde que não atrapalhe o sossego, né, Dos outros, desde que não atrapalhe a segurança, né, e a salubridade, então a gente pode sim estar vendo se é possível ou não. Agora, se for, é claro, como eu falei, cada condomínio tem a sua identidade. É muito grande o fluxo de corretores de imóveis no domingo, no feriado, no condomínio, a ponto de realmente colocar tudo isso em risco, então realmente é caso de proibição expressa tá. na norma. Mas se não tem essa proibição expressa do corretor e ele está ali, repito, pessoal, porque assim, é polêmico. Ele está ali representando o proprietário, Proprietário. tá? O marceneiro não está representando o proprietário. Mas aí o que eu entendo? Eu entendo que esse fluxo maior de corretores vai ser quando? Talvez no momento da entrega do prédio, Sim, que daí o investidor comprou os apartamentos e vai começar a vender. Então vão aparecer lá os corretores. sim. Depois do prédio instalado, depois da vida já acho que a frequência de corretor deve ser muito inferior. Sim, é bem menor, né. Quando são condomínios muito grandes, aí vai ter uma Uma frequência um frequência pouco maior. maior. Mas depois que já está todo instalado, as pessoas, né, já mudaram, já está todo vendido as Hum, unidades, né, então é claro que isso daí vai ser irrisório, mas, né, é algo que se discute. E para tudo tem que ter o procedimento. Até para a entrada do corretor de imóveis, a portaria vai ter que exigir autorização do proprietário, aviso prévio no aplicativo onde vai cadastrar aquele corretor, aonde vai cadastrar aquela pessoa que está vindo conhecer o apartamento, né? Verificar a norma do regulamento interno, que ela tem que ser cumprida, porque se lá está dizendo que não pode andar na área comum no feriado ou no domingo, não não vai pode. andar na área comum no feriado ou no domingo, vai olhar simplesmente o apartamento. Então, tudo isso dá para ser regulamentado de forma que não fique, deixe brecha e que não dê briga. Agora, só para fazer um outro complemento, nós Sim. estávamos falando dos procedimentos, né, que todos os colaboradores para poderem auxiliar na segurança do condomínio, é peça-chave, porque o porteiro ele tem ali na mão dele, né, o poder de quem entra e quem sai. Então, novamente, escolher empresas idôneas, empresas que estão no mercado já, que dê para você ter uma referência. Então, assim, síndico vai contratar uma empresa, uma terceirizada para prestar serviço num condomínio. Essa licitação ela tem que ser feita, ela tem que ter referências, né, o síndico, ele é o responsável pela contratação. Então ele tem que buscar referência daquela empresa, ele tem que procurar saber se aquela empresa investe em treinamento dos seus colaboradores, qual é o tipo de treinamento, procurar principalmente as referências, verificar a documentação dessa Se a empresa. empresa existe, né. Exatamente. Então isso não só da portaria, mas da limpeza, ver se a empresa também se preocupa em contratar
porteiros, rondas, auxiliares de limpeza, que são pessoas também idôneas de confiança, né, porque ali vai trabalhar dentro da casa das pessoas. Então, assim, é sim necessário pedir atestado de antecedentes, porque até para contratar síndico hoje eles pedem. Então, assim, também tem que pedir para todos os colaboradores a empresa. Então isso, o síndico ele pode sim solicitar da empresa terceirizada cópia de toda a documentação dos Dos colaboradores que colaboradores. irão trabalhar no condomínio, tá. O síndico pode não, ele deve, Deve. porque ele cria ali um banco de dados, né, do condomínio, até porque futuramente se ele tiver um problema trabalhista, ele Tá sabe ali. quem é quem, ele É. tem ali todo mês as fichas daqueles colaboradores, para poder passar para o jurídico dele e também fazer até uma defesa. E você fez um comentário interessante, que até eu vou aproveitar a oportunidade, né. Você comentou sobre treinamento, né. Sim. Uma das minhas frentes de trabalho é treinamento. E eu fico muito incomodado quando eu vou oferecer os meus serviços para empresa terceirizada, e o que que eu escuto? "Não, meu pessoal já é treinado, né, eu já contrato pessoal treinado". Tá bom, você contratou treinado, mas e qual que é a frequência? Qual que é a periodicidade? E outro detalhe que me incomoda também, Aleteia, e você internauta que nos acompanha, eu prego que o treinamento ele tem que ser feito em loco. Então, o pessoal do condomínio A tem que ser treinado lá no condomínio A. O que que muitas empresas fazem? Muitas não. As que oferecem treinamento. É o seguinte, leva o pessoal para a sede e faz um treinamento padrão para todo mundo, sendo que cada condomínio ele tem uma realidade diferente. Então, o que ela até comentou, você síndico vai contratar uma empresa. Primeiro, cuidado com as empresas. Eu não quero citar nomes aqui, mas tem empresas que cresceram demais, cresceram muito e perderam a mão, sabe? Perderam a mão em várias situações, operacionais inclusive, de visita de supervisor, de capacitação da mão de obra. Então, tenha muito cuidado com a escolha da empresa, que você pode estar contratando o nome e o nome ele não tem atendido às necessidades. Mas eu quero chegar agora, olha, até na situação de proteção perimetral, né? Com relação a barreiras. Eu vejo que tem condomínio que, pô, parece um bunker. E tem condomínio você entrar, você tem que estar com e tem condomínio que eu vejo que não, sabe, é muito sensível à proteção. Então, teria talvez alguma dica, você pode de repente orientar o nosso internauta, como que ele pode proceder com essa situação de proteção de barreiras? Eu tô falando isso e até tô dando risada, mas ao mesmo tempo é triste. Que eu vejo muito não estou falando mal de síndico, né, até porque o síndico é a razão da Brascom de existir. Mas eu vejo muito síndico que faz o seguinte, ele transfere para a empresa que já está lá. Então ele tem o serviço da empresa X, ele fala: "Empresa X, me faz um projeto de segurança". Que a empresa X vai fazer? Ela vai direcionar para o estoque que ela tem. "Olha, eu tenho a proteção perimetral que está lá tá lá guardada na prateleira. Eu quero desovar isso". Então no meu entendimento, né, eu acredito que quem tem que fazer esse projeto não é a empresa que já está lá, é alguma empresa independente para poder oferecer o melhor para o condomínio. Sim, E o que que você pode nos falar para o nosso internauta sobre barreiras? sim. Eu já vi condomínio que dá até medo de ver, que parece um presídio. E eu já vi condomínio que, poxa, você estalou o dedo, você está dentro do prédio. É Então que ver barreira talvez olha, quando você fala em barreira, Moreno, barreira, a gente tá falando de muro. A gente tá sim, falando de muro, da dificuldade de você adentrar no condomínio. Então, assim, tecnicamente falando, né, a gente já falou de colaboradores, de treinamento, a gente já falou das pessoas. Agora vamos falar da matéria mesmo, né, de muro, de existem determinados paisagismo, né, hum, que ajuda também como barreira, né. A gente está falando de cerca elétrica, a gente está falando de portão, de sistema de eclusa, né, a gente está falando de CFTV, de câmeras instaladas. Então a gente está falando da parte, do física. física. Investimento, aí é onde entra a palavra investimento financeiro, né, para criar barreiras físicas, né. A gente está falando de, cancelas, né, Sim, cancelas, portões automatizados. que funcione, né. Então que funcione, porque assim, cada realidade, cada condomínio tem sua realidade, justamente por conta da parte financeira.
né? Porque o certo, para falar em barreiras, seria realmente fazer uma análise de risco através de uma empresa, né, que cuida da área de segurança e que vai fazer uma visita e que vai tornar, né, um projeto com a cara e o DNA do condomínio que ela foi analisar. Então, olha, Personalizado. exatamente, é personalizado, porque tem coisa que funciona num condomínio e não Que no outro funciona no não. outro. É. É igual aquela norma que você viu que tinha no regulamento interno de um parágrafo lá, que você fala: "Mas Né? aqui não Aqui tem não tem isso. isso. Aqui tá falando do salão de festa, mas esse condomínio não tem salão de festa", né, então fica esquisito. Então assim, tem o geralzão, o basicão lá da segurança, mas existe sim a possibilidade de fazer um plano com a cara do condomínio, porque ele vai levar em consideração aquela portaria, aquele estacionamento, aquelas vagas, né, ele vai levar em consideração o muro, né, do entorno todo do condomínio. A iluminação, aonde falta iluminação e por que que tem local que tem que estar mais iluminado do que outro, Sim. né. Por que que naquele local a cerca elétrica tem que ser colocada e aqui na frente, de repente, não precisa da cerca elétrica. Então eu acho que é importante sim, essas barreiras, né, elas virem junto com um projeto de segurança, aonde vai adequar essas barreiras físicas para cada condomínio. E aí, não adianta também fazer investir tudo isso e depois não funcionar. Por quê? Porque não existe a manutenção preventiva, Sim. porque o síndico, ele vai a gente sabe que é uma briga, é uma luta nos condomínios por conta de investimento. Eu não vou falar gasto, porque gasto vai ter. É igual na sua casa, você mora em casa, Sim. você tem um muro e tem alguém pulando o muro lá de noite, você vai ter que tomar uma providência. Ou você vai ter que colocar uma cerca ali, ou você vai ter que colocar uma barreira que é legal, né, porque existem coisas que a gente sabe que não pode, que a legislação não permite, né. Então você vai fazer lá o seu projetinho para evitar que a pessoa pule o seu muro. A mesma coisa é o condomínio, só que não é só um muro, né, existem muitas outras coisas que têm que ser levado em consideração, e que um projeto é que vai trazer exatamente qual é o investimento que tem que ser feito. E depois de feito, né, tem uma programação de prevenir, de poder fazer a manutenção daquele CFTV, daquelas câmeras, daquele cabeamento, daquele monitoramento, daquele portão, daquela eclusa, daquela cancela. Então, não é só instalar e pronto. Temos aqui um sistema de segurança ótimo funcionando. Ele tem que se manter funcionando, porque não tem coisa pior do que um condômino procurar, né, o síndico para dizer que ontem aconteceu isso, isso e isso, e quando você vai puxar na câmera, a câmera não gravou porque ela estava fora do ar, porque não tem manutenção. Quer dizer, foi aprovado o investimento para comprar câmera e poder instalar, mas não foi aprovado A o gravação. prestador de serviço para fazer a manutenção naquela câmera, para ir lá, para ver se está funcionando, ou até um DVR maior para poder gravar, Mais eh tempo. mais tempo. Exatamente. Então, tem tudo isso que precisa ser analisado e que precisa ser levado a conhecimento dos condôminos, e os condôminos precisam se conscientizar disso, né, que tudo é um investimento, não é um custo, mas é um investimento na sua segurança. Mas aí agora eu quero eu tô assistindo o programa e tô vendo você falar, e eu queria entender, poxa, já aconteceu alguma invasão em algum condomínio seu? Você está síndica? Já teve alguma invasão? Como é que foi feito? O que quais ações? Que agora eu tô assistindo o programa, eu tô lá agora eu sou morador, né, sou condômino, e tô assistindo e tô preocupado. Putz, mas só que onde eu moro, né, agora eu tô fictício morador de condomínio. Pô, eu moro aqui, mas só que esse condomínio tem lá o muro lá no fundo que ele dá para um terreno baldio. Então, poxa, eu tô chegando à noite em casa e tô percebendo que existe uma fragilidade que o portão fica muito tempo aberto. Então eu quero entender assim, algum empreendimento que você está síndica, já teve alguma ocorrência de invasão? E caso tenha ocorrido, se você não se importar em comentar, o que foi feito? Sabe, porque que providência foi tomada? Porque que eu já vi situações onde, tá bom, houve invasão, maravilha. Invadiram, mas depois não foi feito nada,
Invadiu, o bandido, a quadrilha invadiu, roubou, foi embora e o condomínio continua do mesmo jeito. Então, até cuidado com esse ditado que o pessoal comenta aí que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, cai sim. Cai 2, 3, 10, 20. Por isso que existe para-raio. O assunto não é esse. Então, teve alguma ocorrência que você pode comentar com a gente e o que que foi feito? Moreno, eu vou falar para você de 2 ocorrências, não só uma, vou falar de 2. Antes de falar da invasão, né, não foi bem invasão, mas eu já vou explicar. Eu vou falar da tentativa de invasão, Tá. né. Já tivemos tentativa de invasão no condomínio, até vou falar que é um condomínio em Guarulhos, né, aonde chegou uma equipe de madrugada falando que era da companhia de energia elétrica e que precisavam adentrar no condomínio para verificar alguns chamados de alguns condôminos, De né. madrugada. É, de madrugada. Então, foi bem Pô, esquisito. os caras não trabalham nem de dia. Vai trabalhar de madrugada? Bom, Eu adorei essa, porque olha, não é? o cenário é mais ou menos esse. Então, assim, nós tivemos no nosso, né, ponto de vista técnico como síndico, uma tentativa de invasão, só que assim, pela porta da frente, sabe, uma tentativa de invasão de forma assim, quem abriu a porta? Aí seria a falha do porteiro, né, seria a falha de quem tá ali à noite cuidando da segurança. Então tem essa questão, por isso que é importante os procedimentos, é importante o questionamento. Olha, o porteiro ele poderia ter acreditado, igual esse zelador lá do condomínio do seu filho, que Putz, já foi logo abrindo. Imagine esse zelador se ele tivesse ali e aí chega o pessoal, né, com uma sim, camiseta uniformizado. ali, não estavam 100% uniformizado, mas tinha ali uma identificação só com o nome, e nós somos da companhia, elétrica e viemos verificar aqui, quer dizer, em 3 pessoas, é muito estranho, né. E outra, né, cadê o carro, cadê não é assim, a gente sabe que existe um horário para atendimento, e ninguém tinha feito nenhuma chamada, porque se tivesse algum problema de energia, o condômino ele reclama primeiro para o síndico. Ele joga no grupo, tá todo mundo já falando da falta de luz, ou da falta de energia, ou Verdade. do disjuntor que caiu, já vai acionar o manutencista e vai acionar o porteiro. Agora vai acionar a companhia de energia elétrica de madrugada e o pessoal vai chegar lá e ninguém tá sabendo. Então, isso sem dúvida tem cara de tentativa de invasão, Tá. e aí os colaboradores têm que estar bem esperto com isso. Esse foi um, né. E justamente por conta disso a gente começou a criar esses procedimentos de: "Olha, tudo tem que ser verificado, até durante o dia. Olha, tem uma empresa X aqui, veio conversar com a síndica. Então primeiro faça um contato, não deixa ninguém entrar, não libera ninguém, porque se eu não passei para a portaria não pode liberar ninguém para entrar enquanto Do não nada tiver os caras chegaram lá, certeza, né? que empresa que é, com qual é o seu contato, com quem você está falando, quem que vai autorizar". Então, esse é um ponto. O outro ponto foi através de uma invasão que houve, mas a invasão, quando acontece, geralmente, ela é silenciosa. Ela é difícil aquelas invasões que a gente já viu no jornal, que o pessoal entra em bando e faz todo mundo refém. Geralmente isso é uma torre, né, condomínios de alto padrão, onde a quadrilha entra e vai de apartamento em apartamento, rende porteiro, enfim, né? A gente vê isso acontecer, já Sim. vimos muito acontecer nos noticiários. Mas nesse condomínio específico, lá na região do Butantã, houve uma invasão, 2 rapazes entraram no condomínio pela porta da frente, devido à gentileza de um morador. Ele foi gentil. E agora eu até lembrei, eu fiz uma live há uns dias atrás com o Alisson, e ele ficou muito famoso nas redes sociais, conhecido como Samurai de BH, porque apareceu um vídeo aí nas redes sociais que bombou muito esse vídeo, a molecada furtando bicicleta dentro do estacionamento, e era 1 e pouco da madrugada, a mãe dele escutou o barulho do portão do estacionamento, chamou ele, eles acionaram o síndico e aí eles foram olhar as câmeras, porque lá tem um sistema de monitoramento, olha só, o CFTV, eles olharam pelo celular, eles viram os moleques abrindo o portão da garagem e entrando. Então eles foram pro elevador
ele fez contato com o síndico, eles foram pro elevador e desceram. E aí um vídeo que bombou na internet mostra eles descendo no elevador, ele sai correndo de dentro do elevador com uma espada na Saca a mão, espada. por isso que ele ficou conhecido como Samurai de BH, porque o Alisson ele luta artes marciais, né, desde muito É muito ninja? muito moço. É, samurai é diferente de ninja. Agora não me pergunta que eu sou síndica, eu sou advogada, mas eu ainda não sei a diferença. Eu não perguntei pra ele a diferença Boa. de samurai pra ninja, mas, né, vamos lição de casa, vamos pesquisar. O que é a diferença de samurai pra ninja? É, então aliás, já que você falou em ninja, eu vou mandar um beijo pro ninja da Civil. Ó o Ele merchan. não, vou mandar um beijo pro ninja da Civil e ele vai saber, porque eu sou fã dele. Mas eu fiz uma live com o Alisson, né, que ficou aí, bombou aí nas redes sociais esse, esse vídeo, e nós falamos exatamente sobre a segurança em condomínio, mas com a visão do condômino. E esse caso que eu tô te falando, que foi o condômino que foi gentil, a falta de conhecer a regra do regulamento Regulamento interno. interno, do procedimento de segurança, e às vezes você ficar, né, inseguro e chateado de você ter que fechar o portão na cara do condômino, de quem tá entrando atrás de você. Mas a eclusa é para isso. A eclusa é para garantir a segurança do condomínio por um todo. E se Sim. você não conhece quem tá atrás de você, Não é você pra vai deixar entrar. fechar e vai falar: "Olha, sinto muito, se a pessoa te olhou feio, não tenha medo de cara feia". Por quê? E se for um invasor que vai entrar e vai direto em um apartamento, arrombar a porta de um apartamento, que foi o que aconteceu nesse condomínio, e lá vai furtar algumas coisas. Então assim, né, existe sim o pessoal fala aquela fita que foi dada, Fita dada, é. porque é um morador que não fica no apartamento, sai cedo e volta à noite todos os dias. Então, assim, é muito estranho que 2 elementos entrem no condomínio e vai direto Naquele num apartamento. É. apartamento aonde sabe que é o último andar, ou seja, já fica mais, difícil de detectar ali um barulho, e que consegue já levar uma ferramentinha ali na mochilinha, para você abrir a porta, entrar e furtar algumas coisas e depois sair com a mochilinha nas costas e passar novamente pela saída, né, pela liberação, porque assim, a liberação da saída não pede identificação. Tá saindo? Não tem nenhum condomínio que eu saiba que Não. pede identificação para quem tá saindo, somente para quem tá entrando. Sim. Sair, todo mundo sai livremente. Então, ninguém vai dar geral em ninguém na hora da saída. E aí eles saíram pela porta, né, Da de frente. visitantes, porta da frente, com a mochilinha nas costas, e nós descobrimos tudo isso quando o morador chegou à noite, que ele foi para o apartamento E dele, viu que a constatou. porta estava violada a fechadura. Quando ele entrou, ele viu que o apartamento tinha sido revirado e faltava alguns objetos, né. Qual foi o procedimento? Primeiro, né, nós, claro, acionamos a empresa Terceirizada. para poder fazer o estudo de tudo ali, onde foi o erro, para a gente tentar corrigir, né. E aí nós vimos que houve, o erro, né, da gentileza do morador, que quando ele passou pela eclusa, ele não E da mão de ele obra não ter barrado. ele segurou o portão da né, para que pudesse Entrar. passar, né. O porteiro, né, porque lá é assim, é uma entrada onde tem moradores e E visitante. visitantes. Então aqui onde é o visitante, também é o prestador de serviço, também é o correio, também são as entregas. E assim, as pessoas pensam que vida de porteiro é fácil e não Nossa, é. de jeito Vida de nenhum. porteiro não é fácil. O porteiro tá ali atendendo o prestador de serviço, identificando ele, cadastrando. Então morador Aí já tem ali as compras de internet chegando, o correio chegando, o visitante dos condôminos o chegando, interfone tocando. né? Nossa. Exatamente. Então, o que que acontece na entrada do morador? O morador ele entra e sai sem precisar do porteiro, justamente para não onerar ainda mais a portaria e Sim, não onerar ainda mais o condômino, porque se precisar de mais um porteiro é um custo a mais mais um para custo. bancar. Então, o morador quando ele entra, ele tem que entrar Sozinho. sozinho. Ele não pode abrir o portão e fazer gentileza para quem ele não conhece.
Então, isso é primordial na segurança do condomínio, porque nós tivemos o condomínio invadido e um apartamento furtado por conta Pela dessa gentileza. gentileza, né? E o porteiro não viu na hora, porque de fato ele estava assoberbado, Atento porque à quando portaria. nós puxamos as câmeras, nós conseguimos acompanhar essas pessoas entrando e seguir, né, pelo condomínio até o momento que entraram dentro Do desse apartamento. bloco e até o momento que saíram, que não são moradores. Então nós conseguimos fazer todo o roteiro de entrada e saída desses invasores. Chamamos a polícia civil, foi feito um boletim de ocorrência, né? O morador fez, teve perícia técnica, né, para pegar digitais, né? Teve uma investigação, mas é bem complicado nessa situação, é bem complicado. E aí nós ainda tivemos um sucesso em relação aos furtos ocorridos, porque esse condomínio, né, o seguro, nós acionamos o seguro e como tinha cobertura, esse seguro cobriu, Cobriu. né, os objetos furtados de dentro do apartamento do morador. E aí eu também quero chamar a atenção, porque não é todo condomínio que vai arcar com isso, porque existem inúmeras coberturas de seguro, Menos, né? E as pessoas sempre vão contratar o seguro mais mais barato barato. para não onerar a sua cota de condomínio, eu entendo. Porém, quando acontece um evento como Não tem este, cobertura. né, não tem cobertura, e aí, né, fica aquele perigo, aquele risco daquele condômino, de repente, entrar com uma ação contra o condomínio e achar que o condomínio tem que indenizá-lo. E eu não vou entrar nessa esfera jurídica, deixa isso para uma outra live. Inclusive, como o Previna-se não deixa nada no ar, então tá aqui a resposta da diferença do samurai e do ninja. Opa! O samurai era o guerreiro que obedecia a um rigoroso código de ética em combate, enquanto o ninja empregava táticas pouco convencionais, envolvendo emboscadas, disfarces e espionagem. Viu, internauta? Então, previna-se também a cultura, Gostei, né? Não gostei. podemos deixar nada no ar. Surgiu a dúvida, vamos pesquisar já. Então, na verdade, é interessante, né? Que o samurai é um guerreiro que obedece código de ética. Já o ninja é o que usa os disfarces para poder até aplicar seus conhecimentos de artes marciais, né? Quem quiser ver essa live que eu fiz com o samurai de BH, que é o Alisson, tá lá na minha página do No Instagram. Instagram, do Aleteia_Síndicos de Salto Alto. Maravilha. Aleteia, agora que eu observei, são 19 horas e 7 minutos e já ultrapassamos até o nosso horário, lógico, em respeito ao nosso internauta. Então, eu quero te fazer uma pergunta final e. Ah, é. A São direção 20 tá. horas, A né? Eu ia direção tá me. falar. São Direção tá me corrigindo. É que é feriado, né, meu? Feriado. Você já. Não tomei umas, não, né? Mas feriado. Então, são 20 horas. 20 horas e 7 minutos. Corrigindo aí o relógio. Então, o que eu quero fazer? A última pergunta. E aí eu quero que você, por favor, nos responda. Aí já deixa, aproveita e já deixa suas considerações finais, para a gente poder já encerrar o programa. Te agradeço imensamente por você ter aceito o convite, pela sua disponibilidade em pleno feriado, né? Estarmos aqui na TV Abrasconde justamente por você. O Previna, ele é feito por você e para você. Então, a pergunta final, né? É, eu comentei quase agora que tem muitas empresas que oferecem, projeto de segurança de graça, né. "Ah, você contrata o nosso serviço que a gente faz um projeto de segurança e oferece gentilmente". Não tem almoço de graça, né, não tem almoço de graça. É. Então, você concorda que seria interessante contratar uma empresa ou uma consultoria independente para poder fazer esse projeto? Ou você tá no mesmo barco, tô jogando aberto, né, até. Porque tem muitos, eu já ofereci alguns serviços para síndico, não, mas isso aí a terceirizada me oferece. Aí isso já tá no pacote, sabe. Então, lógico que a mim me preocupa, não é porque eu faço isso não, tem muitos consultores bons também no mercado aí, mas como é que eu posso, ao mesmo tempo, prestar um serviço e oferecer um projeto? Vou oferecer o projeto voltado para o meu serviço, né, eu quero aumentar a mão de obra, você acabou de comentar. Quero colocar mais um porteiro, eu quero colocar um Honda, quero colocar um drone, quero colocar um helicóptero, eu quero deixar o condomínio um bunker. Então você concorda que seria interessante contratar uma empresa especializada
para esse projeto? Ou você entende que a empresa que presta serviço pode colocar no pacote esse benefício? Olha, Moreno, o assunto é polêmico, porque tudo quando a gente fala de investimento, né, os condôminos sempre querem, que baixa a cota condominial. Não tem como baixar, gente, é impossível baixar a cota condominial. Eu nunca vi nenhum condomínio cair o valor da cota condominial. Pelo contrário, tem um É, acréscimo, né? acréscimo, porque aí vem os reajustes, né, vem dissídio, vem um monte de coisa, tem que investir, tem que fazer a prevenção. Então, assim, primeiro, que quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um KNAI específico, tá? A empresa terceirizada que cuida da sua portaria, que cuida da sua limpeza e que tem também colaboradores que fazem ronda, né? E que os condôminos falam assim: o segurança fez isso, o segurança não fez aquilo. Gente, eu entendo a visão do condômino que vê todos aqueles colaboradores Como como segurança. segurança. Porém, eles são colaboradores da portaria, da limpeza, da ronda, que ajuda ao cumprimento das normas do regulamento, tá? Tudo isso faz parte, sim, de segurança? Faz, mas quando a gente fala tecnicamente em projeto de segurança para poder contratar equipamento certeiro, procedimento certeiro, né? Existe um KNAI específico, tá? A empresa de segurança não é empresa de portaria. Empresa de portaria não é empresa de segurança. Sim, Haja vista, se você fizer um orçamento de uma empresa de segurança e uma empresa de portaria, você vai ver que a empresa de segurança custa 3, 4 vezes a mais, verdade. porque ela tem que ter pré-requisitos totalmente diferenciados e atender legislação específica na área da segurança, Sim. o que uma empresa terceirizada de portaria não, né. Porém, aqueles porteiros que estão lá uniformizados, eles são tidos como seguranças, mas não são. Eles estão ali para cumprir um trabalho que vai colaborar com a segurança do condômino, junto com a colaboração também do condômino É um de trabalho restrito, né? tudo que nós falamos aqui até agora. O Sim, programa todo se resumiu em tudo isso e agora a é. gente está falando da parte técnica, da parte legal, daquilo que todo condomínio deveria ter, que é o seu projeto de segurança, né, com os apontamentos específicos do que, aonde, né, e como funcionar. Sim. Então, a gente sabe que, não é todo condomínio que contrata esse tipo de serviço por conta do investimento, que às vezes não passa por assembleia, né, as pessoas não autorizam por conta de um custo, de um rateio. Então falta um pouco dessa conscientização em relação à parte de segurança, porque o condomínio ele cobra, né? Eu sou condômina, eu moro em condomínio, eu também cobro, eu também quero todo o procedimento de segurança funcionando. E se perguntarem se eu quero pagar por isso, eu também vou falar: "Ah, mas eu tenho que pagar por isso?", Né? né. Já não tá na No terceirizada, pacote? no pacote. Esse é o É, pensamento do condômino, verdade. mas não está no pacote, não está. O que está no pacote é os procedimentos, é o treinamento do protocolo do procedimento que tem que Sim, ser apresentado para aqueles colaboradores, mas tem que vir de pessoas especializadas, que trabalham só com a área de segurança. sim, E isso falta muito ainda fazer parte da realidade, assim como eu sou advogada, Moreno. sim. E a gente sabe que também os condomínios, existe a resistência de contratar um jurídico próprio, um advogado, para também ver toda a legalidade dentro do Essa assessoria é condomínio, em importante, né? tudo, É. é. Então, assim, por quê? Porque aquele prestador de serviço, aquele advogado do condomínio, o contrato também vai estar como despesa ordinária. Assim como aquela prestação de serviço de um projeto de segurança, ela vai ser rateada, também vai ser numa cota, vai para a cota do Cota. condomínio, né. Então, assim, para manter aquela prestação de serviço, vai ser uma despesa ordinária. Se for só um projeto com criação de protocolo e uma assessoria, ela vai ser uma despesa extraordinária. Então, o que eu percebo é que tudo aquilo que onera o condômino, geralmente a tendência é falar não, Não. mas ele esquece que a segurança dele depende muitas vezes
desse investimento. É investimento e sim, é necessário essa empresa, né, para poder inclusive ajudar aí com nós síndicos Minimizar o risco. a realizar melhor o nosso trabalho em prol da segurança dos condomínios, com certeza. Por favor, suas considerações finais, deixa aí o recado para os nossos condôminos ou nossos condôminos. Tá acabando, é Tá isso? acabando, tá acabando. E daí, o que que eu quero que você já também faça, né? Eu tô do lado de lá assistindo e o condomínio que eu estou morando tem lá uma dificuldade com a sindicatura profissional, tá meio balançando, o síndico não tá atendendo, tá meio complicado. Como é que eu te acho? Então agora, considerações finais, o programa tá finalizando. Deixe seu recado aí pro nosso internauta. Eh, Até inclusive deixe seus contatos, que eu quero te achar agora. Como é que eu te encontro? Como é que eu acho os síndicos de Salto Alto? Aonde que eu vou? Tem alguma rede social? Tem. E eu tô sabendo também, inclusive eu vou participar, né, você tá, organizando um evento, né. Já Sim. fala do evento também, então agora já faz um pacotão, entendeu. Como é que Ó, te considerações finais, seus contatos e o fala do evento, aonde que tá. é, já deixa o convite aí para o nosso internauta para participar. Tá, então vamos lá. Minhas considerações finais na área de segurança para a gente Sim, fechar o por tema, favor. tá? Porque a segurança ela não se resume só no que a gente falou aqui hoje, Moreno. É muito importante também alguns detalhes na parte de segurança que envolve criança, que eu acho hoje eu tenho muito problema em condomínio com crianças desacompanhadas. Os pais não estão acompanhando os seus filhos. É questão de segurança você acompanhar o seu filho num elevador, na piscina, num brinquedo no playground. Então, infelizmente, hoje os pais estão deixando muito à deriva eu moro em condomínio, tem segurança, eu posso deixar meu filho solto pelo condomínio que todo mundo tá olhando. Não, Imagina. não existe isso, gente. Sabe? O filho é seu, Esses dias, né. esses dias, olha só, tinha uma criança embaixo de um carro no estacionamento. Se entra um morador, liga o carro Meu Deus. rapidamente com pressa e essa criança se enrosca, não consegue sair debaixo desse carro, como é que fica? Então, assim, é complicado. Antes de ontem eu postei no Instagram, e aí até vou falar aqui as minhas redes sociais para o pessoal me Sim, achar. Eu postei um vídeo que eu compartilhei lá de uma criança com a mão na porta do elevador, e quando o elevador abre a porta, a mãozinha dela vai junto e fica presa, né? E a mãe ali desesperada, a mãe estava junto, mas ela estava mexendo no celular, ela não estava prestando atenção na criança. Uma criança pequena de uns 3 anos de idade. Então, assim, os pais, eles precisam ficar de olho mais em seus atentos, filhos e né. mais atentos. Porque criança hoje é um assunto, assim, diariamente a gente tem ocorrências em condomínios na questão de segurança com criança. Criança em estacionamento, criança no playground, criança no elevador, criança na piscina. É muito importante isso, porque existem idades regulamentadas, inclusive por lei. Em São Paulo, criança até 10 anos tem que estar acompanhada de um responsável para poder andar no elevador. E os pais Estão colocam a criança deixando. dentro do elevador e a criança fica à vontade. Quando acontece alguma coisa, é responsabilidade do condomínio? Claro que não. Não é responsabilidade do condomínio. É responsabilidade de Dos você, pais. pai, você, É. mãe, ou da pessoa que estava ali contratada para aquilo. Se é babá, né? Mas enfim. Estacionamento também. Estacionamento é algo também. Carro tem que estar sempre trancado, né. Tem gente que: "Ah, eu tô dentro do meu condomínio, aqui é seguro", Larga o carro deixa o aberto. carro aberto, chave no contato, vidros baixos, né. Gente, acontece. Acontece em condomínio, não é baixo padrão não, é alto padrão, de sumir coisas de dentro do carro, né. E aí, infelizmente, mercadinho, o que tem de ocorrências de mercadinho de condomínio, furto. Tá? Então, assim, pode ser seu visitante, pode ser um morador, Seu né. vizinho. Então, É. quando eu falo em segurança, tem muitos outros pontos aí, É muito e amplo esse assunto, e né. que volto na primeira pergunta que você fez. É dever do síndico? É, mas a responsabilidade é de De todos, todos. né. Então aquilo, os acidentes, a maioria dos acidentes que acontecem, eu tô falando de acidentes, a maioria dos acidentes que acontecem é falta de vigiar de quem de direito, né, em acompanhar a criança, em deixar um carro fechado, em deixar o seu apartamento trancado, né, porque às vezes o seu vizinho vê todo dia você saindo e deixando a Porta porta sem aberta. trancar. É.
né? Então, para evitar ocorrências, então cada um tem que fazer sua parte. Essa é a minha consideração Perfeito, final. perfeito. Agora, quem me acha, é só entrar no Instagram, @Síndicos de Salto Alto. Devagar. Aleteia underline, que o povo tá copiando ainda. É, Síndicos de Salto Alto. Tá. E tá na tela, né? Ah, boa. Então, Tá na falando aqui tela. que tá na tela. É, minha direção é espetacular. O cara me corrige no horário. Tá na tela, tá lá, Maravilha. maravilha. E tem também, né, o e-mail, que é facinho, que é aí não é síndicos, é sindicar. síndicasdesaltoalto@gmail.com, manda um e-mail Show. também, né? E geralmente o pessoal manda bastante mensagem para mim no privado lá do Instagram. Tá. Eu respondo bastante gente, viu? Bastante Pô, gente manda legal. mensagem. Muitos síndicos, muitas síndicas do Brasil inteiro perguntam coisas para mim, pede E vou te assessoria. falar uma coisa, E é eu bom você falar sobre respondo. isso, porque tem muita gente, não quero citar nome, mas tem muitos estrelas aí que não responde direct, sabe? Posta lá várias. Então, você que tá assistindo, a Leté acabou de dizer, ela recebe muita mensagem no direct e responde. Então seria interessante você responder também, sabe? Porque de repente é uma oportunidade que você está perdendo. Se alguém tá te mandando uma mensagem, é porque alguma necessidade talvez tenha. Talvez até uma sugestão de parceria. Pensa nisso, né, de responder também as suas mensagens. Não, é bom, Aleté, Eu eu não tenho senti papa na língua. eu senti algo aí, mas Sabe por quê? Tem pessoas que pregam que são parceiros, e nem te abertos pra tudo. responde, Não, né? não, não a mim, mas E nem que aí respondem, é, que não, é aí é, que verdade. aí tá lá a mensagem e muitas vezes tá perdendo a oportunidade. Tá perdendo a oportunidade. Então é bacana você comentar que você responde, Sim, porque é. é Não, interessante. eu acho importante, a gente tem que respeitar aquela pessoa que te procura, é porque confia em você, é Exatamente. porque, né, você, tem esse crédito da pessoa te fazer aquela pergunta, Oxe, então eu acho super e legal, daí eu você vai respeito ignorar, muito né? isso, e eu posso não responder no mesmo dia, mas que eu respondo, Maravilha. né. Agora fale do seu evento, fale do evento que você está promovendo. Esse evento, ele não é meu, esse evento é nosso, esse evento é por uma causa, que é o Outubro Rosa, né, Boa. que todo ano, nós desenvolvemos uma campanha e marcamos sim uma campanha em forma de evento, porque ele vai trazer uma palestra, vai trazer um painel, e vai trazer uma atividade. Então este ano o Outubro Rosa vai ser realizado no dia 27 de outubro, vai ser no município de Osasco, no Parque Chico Mendes, a partir das 9 horas da manhã. Então a gente tem lá uma programação das 9 às 10 no network. Você síndico, você síndica estão convidados a irem até lá, né? Chegando lá, é só falar que vai no evento do Outubro Rosa. Esse ano é Outubro Rosa Ecológico, porque é dentro de um parque. E a ideia é, após, né, o network, após as palestras, né? Inclusive o professor Moreno aqui vai falar é, é, sobre segurança, mas de uma forma, né, com Saúde, foco saúde e segurança. saúde e segurança. E aí vai ter uma caminhada rosa, porque a gente vai caminhar parque adentro e iremos fazer o plantio de uma árvore, que é um ipê rosa. Então nós síndicos, síndicas, teremos uma árvore plantada, né? Olha que legal, em Dentro do prol da Parque Chico sindicatura Mendes. dentro do Parque Chico Mendes. Achei isso super bacana, né, e aí todo ano a gente vai lá olhar aquela, né, não precisa ser no Sim, outubro, mas quem for lá vai visitar lá, vai ter acompanhar. lá a etiquetinha dessa árvore, que é nossa, né, em prol dessa campanha, que é exatamente a prevenção do câncer de mama, sem esquecer o motivo da campanha, ainda Sim. mais porque é algo que eu não faço questão de esquecer, tendo em vista que, né, eu tive câncer de mama por 2 vezes já, foram 2 lutas aí, 2 vitórias, graças a Deus aqui Graças a estou. Deus. Que bom. Maravilha. Então, obrigado mais uma vez pela Eu sua que atenção, pela agradeço. sua disponibilidade, pleno feriadão a gente aqui. É. Então, agora vamos finalizar o podcast Previna-se de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou, você que nos prestigiou com a sua audiência. Lembrando, podcast Previna-se, ele é um oferecimento da Orion Lift Elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, ProVip, que trabalha com manutenção predial, restauração de fachada, provip.com.br, telefone deles 3533-2826, Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, www.gruponatzar.com.br, telefone deles 2081
5811-2081, 5811. E Nova Estratégia Consultoria de Serviços, eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria, telefone 11 97602 6118. Você que tem interesse em colaborar com o tema pra gente, pauta, nosso canal de comunicação. Programa previna-se@abrasconde.org, programa previna-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp 11 96278 9821. Nos perdoe aí por termos avançado um pouco no horário, mas é um tema de suma importância, é um tema que, se deixarmos, a gente ia ficar conversando aqui até 10 da noite. Já são 20 horas e 25 minutos. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Semana que vem estaremos de volta. Até lá, valeu!